Já pensou em ganhar até $100 por dia sem sair de casa? Com o nosso curso de renda extra na internet, você aprenderá as melhores estratégias para fazer dinheiro online e conquistar a independência financeira. Então entre agora na descrição e adquira o curso por menos de uma pizza. Eu acho que o maior risco geopolítico que a gente tem, e é o topo da cadeia de preocupação dos gestores globais, são dois: o geopolítico e os bancos centrais mais duros por mais tempo. Esses são disparados maiores. É o estagiário fazer uma merda. E eu acho que a gente corre muito risco quando a gente começa a ter um Irã, que é um aloprado, querendo se meter em um monte de coisa, porque hoje a gente não tem no Ocidente um líder. Eu acho que o grande problema de tudo que está acontecendo é que falta um homem no Ocidente ou uma mulher de pulso que vai falar: ô, para, vamos sentar e conversar, porque a gente está com 3 guerras ao mesmo tempo hoje. Tá uma bagunça e tá todo porque não tem um líder, não tem alguém que dá um pito e traz todo mundo para conversar. E o que o Irã tem feito, ele matou o cara lá no Iraque antes de ontem, né, o rei do petróleo, bombardeou e falou que ia bombardear a embaixada americana. O Irã tem poder nuclear. E nessa oba-oba, alguém aperta um botão errado e era para mandar o míssil A, mandei o míssil B, vai escalar. Mas já está no preço, porque está todo mundo de olho. Se acontecer alguma coisa nova, eu não acho que China e Taiwan escala, porque a China, coitada, ela precisa se preocupar com o dela. Inclusive porque até a população está envelhecendo muito rápido e o Xi Jinping ele presta conta para um congresso que é muito duro e ele vai ter que prestar conta cada vez mais porque o plano dele, terceiro mandato, e cadê a China? Esse 5,2 que anunciaram em Davos aí, vamos fazer conta, porque quando você olha a balança comercial e faz a conta reversa, não tem 5,2 nesse crescimento com o mercado imobiliário morto do jeito que está. O grande problema é esse, é os caras que não têm medo. Essas guerras, Rússia e Ucrânia, a gente já tá vendo que até o Zelensky pediu hoje paz e está tentando resolver, porque já estão no limite. Agora, quando você mete extremistas radicais religiosos, como é o Irã, que quer fazer só isso, eu acho que o risco mesmo é um erro era o drone A, puta, eu mandei o drone errado. E aí vai escalar, porque daí os Estados Unidos vai ter, e ele e a Inglaterra já fizeram isso, eles vão ter que ir para cima, e esse poderia ser o problema. Mas eu não acho, isso vai ser só barulho, como a Clara falou, por um bom tempo. Eu acho que o principal foco que a gente vai continuar surfando nesse ano é o cenário de uma inflação mais baixa e torcer para os bancos centrais começarem a aliviar o quanto antes, porque daí essas coisas vão se acalmando. Só aproveitando seu comentário sobre o Irã, felizmente ele não tem poder nuclear ainda, porque senão Israel também já estava em guerra com ele, se estivesse quase chegando, pelo menos não às claras. Mas eu lembro que 2020, as pessoas talvez não lembrem disso. Antes da pandemia, vocês lembram qual era a temática de janeiro 2020? 2020, o Trump ele matou o Qassem Soleimani, que era um dos generais, né, que liderava a Guarda Revolucionária Iraniana, e o pessoal começou a falar de Terceira Guerra Mundial por conta disso. Deu 2 semanas, veio a pandemia e ninguém falou mais de nada de Guerra Mundial. Então é isso que você falou. É barulho que pode não dar em nada. Felizmente, né? Costuma não dar em nada. Sim. Vai saber o que pode acontecer. Alguma coisa sobre geopolítica, Gui? Eu tava muito mais tranquila com relação a isso antes de receber o professor Rock no podcast dos economistas. Porque na cabeça dele, ele tem uma convicção que a gente ainda vai passar por um conflito de proporções muito maiores e envolvendo países economicamente e politicamente mais... Mas é pra esse ano? Não, Então não vai acabou. esse ano. Não, porque eu concordo que num horizonte de É. tempo maior, isso pode vir a acontecer. Sim, Né? e na cabeça dele, a maior preocupação, e que eu comecei a dar mais atenção, é a relação entre China e Taiwan mesmo, né? Sim. Porque até esses dias, Taiwan elegeu uma pessoa que é mais crítica, né? É bem mais vocal com relação à sua relação com a China. Mas, de fato, eu acho que isso a gente não vai fazer preço de maneira significativa em 2024, mas é algo sempre que precisa ser monitorado, né? Você sempre precisa ficar olhando, porque se eclode um conflito envolvendo China, né, e Taiwan, de maiores proporções do que, por exemplo, Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia, você teve esse conflito, você envolveu um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas você teve um rearranjo, digamos assim, na produção e na logística de fontes de combustíveis que fez com que esse impacto no preço ele não se propagasse por um período relevante de tempo. Eu acho que a questão entre China e Taiwan já seria algo mais um jogo de poder.
a gente não estaria falando aqui de, um produtor de petróleo ali tentando impactar o preço de maneira significativa ou não. Seria um outro conflito um pouquinho mais complexo do mundo se readequar, se rearranjar. Mas, enfim, não acho que é algo também. De novo, né? Quando a gente fala aqui de possíveis, a gente não tá falando de provável, né? A gente tá falando de risco. É algo que, cara, ó, eu tô monitorando, não é provável dele acontecer, mas se ele acontecer, ele tem um impacto significativo. E como é que você se prepara para isso? Acho que a Clara ela trouxe, né? O Fábio também, de maneira diversificada, Sim. né? Você tendo uma exposição em ativos que são considerados seguros. Então, poxa, como é que isso significa? Se eclode algo que é improvável, mas que tem um alto impacto no preço dos ativos, eu preciso ter algo que é considerado seguro, para onde o mundo vai correr. Pô, normalmente o mundo corre para quê? Para dólar, para ouro, para treasury, que é título público americano. Pô, é legal que eu tenha uma exposição à minha carteira nesses ativos. Porque se nada ocorrer, geralmente eles vão ali, parece que é um desperdício. É um seguro do carro. Pô, tô pagando seguro do carro, não fui roubado, não bati o carro, parece um desperdício. Mas você fez isso por 3, 4 anos. Quando aconteceu alguma coisa, você fala, graças a Deus eu tenho seguro. Por quê? Porque ele te trouxe ali uma proteção muito grande numa parte relevante do seu patrimônio. Então, eu acho que é isso. E você manter uma parcela da sua carteira também, independente do cenário, por mais otimista que todo mundo esteja, em pós-fixado. Porque algo bom é você ter algo que se valoriza nesses momentos de tensão, quando algo improvável acontece. Que pelo menos não sofre, né? Exatamente, ou pelo menos não sofre, ajuda a amortecer um pouco esse impacto. Do outro lado, é você conseguir ter pelo menos um pouquinho de caixa para que você consiga aproveitar as oportunidades que vão surgir no meio do caminho. Ah, Gui, se o mundo acabar? Se o mundo acabar, o menor dos seus problemas vai ser se você aproveitou a oportunidade ou não, né? Então, acho que essas duas maneiras que você sempre tem que estar com a sua carteira, porque por mais otimista que você esteja, algo, né, um evento de cauda ele pode acontecer. E principalmente no Brasil, né? Tem uma frase do livro Gestores de Fortunas, da Mara Luque, que ela entrevistou o Stuberger lá atrás, e é muito difícil você ter, né, histórias do Stuberger em livros novos. E ele fala o seguinte, cara, por mais otimista que todo mundo esteja, o trader, ou a investidora precisa colocar a cabeça no travesseiro e lembrar, onde que eu moro mesmo? No Brasil. E no Brasil, esses eventos de cauda, normalmente, ou imprevisíveis, acontecem com muito mais frequência do que lá fora. E a maneira de você se proteger é a mesma. Mantendo uma parcela em pós-fixado e uma parcela da sua grana em ativos que tendem a se valorizar, ou pelo menos se manterem estáveis em momentos de maior tensão e imprevisibilidade. É isso.